Você sabia que alguns animais existem em quantidades tão absurdas que chegam a números que a gente nem consegue imaginar? Enquanto certas espécies estão à beira da extinção, outras dominam o planeta em trilhões e até quatrilhões. Hoje você vai conhecer os 20 animais mais abundantes do mundo e eu aposto que alguns vão te surpreender. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentário é de graça. Vamos ao ranking do menos abundante ao mais abundante. Número 20. Ovelhas e cabras. Mais de 1 bilhão no planeta. Se juntarmos todas, daria praticamente uma nuvem viva de lã e chifres. A China tem o maior rebanho ovino do mundo, com aproximadamente 175 milhões de ovelhas. 19. Porcos. São cerca de 1 bilhão de suínos espalhados pelo mundo. E pasme, existem mais porcos do que muitos animais selvagens juntos. E mais uma vez, a China tem a maior população de suínos do mundo, com mais de 427 milhões de cabeças em abril de 2025, e a carne suína é um alimento fundamental, sendo a mais consumida no país, devido ao seu valor cultural e importância para a segurança alimentar. A produção ocorre tanto em fazendas tradicionais, incluindo criações ao ar livre, quanto em complexos de grande escala, como edifícios de vários andares. Número 18. Gado bovino. Com mais de 1,5 bilhão, as vacas estão em quase todos os continentes, literalmente moldando paisagens inteiras com pastagens. A Índia possui o maior rebanho, com um número estimado de 307,5 milhões de cabeças em 2024. O Brasil vem logo em seguida com o segundo maior rebanho, com cerca de 193,9 milhões de cabeças em 2024, e um dos principais exportadores de carne bovina. Logo depois, vem a China com um rebanho de 105,5 milhões em 2024. A China tem observado um aumento impulsionado pela demanda da classe média. Estados Unidos vem na sequência, com cerca de 87,6 milhões de cabeças. Fechamos o top 5 com a Argentina, com 52,5 milhões de cabeças. 17. Morcegos, esses voadores noturnos, somam bilhões de indivíduos. Sem eles, o planeta seria sufocado por insetos, já que comem toneladas deles por noite. Existem mais de 1.400 espécies de morcegos no mundo, e elas são o segundo grupo de mamíferos mais diversificado. Esses mamíferos voadores habitam quase todos os continentes, exceto a Antártica. No Brasil, existem mais de 180 espécies de morcegos. 16. Humanos. Sim, nós estamos na lista. Já passamos dos 8 bilhões. Mas calma, ainda estamos longe dos insetos. Em 2025, a Índia é o país mais populoso do mundo, com mais de 1,4 bilhão de habitantes, tendo superado a China em 2023. A consolidação desta liderança é reforçada pelo seu crescimento demográfico e econômico. 15. Ratos e camundongos. Estima-se que sejam dezenas de bilhões. Estima-se também que existam entre 3 a 4 ratos por habitante no mundo, mas essa proporção pode variar significativamente, sendo que em São Paulo essa média pode chegar a 10 ratos por habitante. O número exato de ratos e camundongos é difícil de determinar, devido à alta taxa de reprodução e capacidade de adaptação desses animais. Número 14. Pardal. Uma das aves selvagens mais comuns, com centenas de milhões pelo mundo, adaptados até nas maiores cidades. A espécie de pardal mais comum, o pardal doméstico, Passer domesticus, é originária do Oriente Médio e se espalhou pela Europa, Ásia e África, sendo depois introduzida em outras partes do mundo, incluindo as Américas, onde chegou em meados do século XIX. Graças à sua grande capacidade de adaptação, o pardal doméstico é considerado uma espécie cosmopolita e é encontrado em praticamente todo o mundo onde há presença humana. 13. Galinhas domésticas. A ave campeã. Mais de 35 bilhões de galinhas vivendo ao mesmo tempo.
É como se cada ser humano tivesse pelo menos 4 galinhas próprias. A Rússia figura entre os maiores produtores de carne de frango, com uma produção estimada em 4,91 milhões de toneladas em 2024. 12. Arenques. Um peixe que se move em cardumes gigantescos, tão numerosos que chegam a mudar a cor do mar. Os arenques são peixes gordurosos que se deslocam para a costa para desovar, depositando os ovos em algas ou rochas. 11. Anchoveta peruana. Considerada o peixe mais abundante do mundo, com centenas de bilhões de exemplares. Anchoveta peruana, Engraulis ringens, é uma espécie de peixe pequeno e abundante no Oceano Pacífico Sudeste, conhecida pela sua enorme biomassa e como base de uma das maiores indústrias pesqueiras do mundo. Número 10. Copépodes, pequenos crustáceos invisíveis a olho nu, mas que dominam os oceanos com trilhões de indivíduos. Existem cerca de 12 mil a 13 mil espécies de copépodes, tornando-os um dos grupos de invertebrados aquáticos mais abundantes e diversos. Eles são um elo essencial na cadeia alimentar, convertendo o fitoplâncton em biomassa para níveis tróficos superiores. Além de servirem de alimento para peixes e corais, os copépodes são o principal alimento da baleia franca. 9. Krill antártico. Esses minúsculos camarões são a base da cadeia alimentar marinha e somam entre 500 trilhões a 1 quatrilhão. Eles são a base da cadeia alimentar em muitos ecossistemas marinhos, especialmente no Oceano Antártico. Existem cerca de 85 espécies diferentes de krill nos oceanos do mundo. 8. Gafanhotos. Quando formam enxames, podem juntar bilhões de insetos, cobrindo quilômetros de território. Os enxames de gafanhotos podem variar de tamanho, mas um único quilômetro quadrado de um enxame pode ter entre 40 a 80 milhões de insetos adultos. Um enxame de 1 quilômetro quadrado pode devorar o equivalente à comida de 350 mil pessoas em um único dia, representando uma ameaça grave à segurança alimentar. Número 7. Abelhas e vespas, com colônias imensas, são fundamentais para a vida na Terra. Sem elas, não existiriam flores nem frutas. Uma única colmeia pode abrigar entre 10 mil e 60 mil abelhas. Há uma grande preocupação com o declínio na população de abelhas, que é agravado pela disseminação de espécies invasoras, como a vespa asiática, e por fatores como desmatamento, uso de agrotóxicos e secas prolongadas. 6. Moscas domésticas. Incomodam, mas estão em todos os lugares. Centenas de bilhões. É praticamente impossível fugir delas. Uma fêmea pode pôr centenas de ovos e a fase de larva pode eclodir em 24 horas, desenvolvendo-se rapidamente até a fase adulta. A mosca doméstica é uma praga cosmopolita que se associa a atividades humanas, adaptando-se bem a ambientes urbanos e rurais. A população de moscas domésticas pode aumentar significativamente durante períodos com mais chuva e calor, graças à maior disponibilidade de matéria orgânica para a deposição de ovos. Entramos agora no top 5. Número 5. Mosquitos. Além de irritantes, somam bilhões, transmitindo doenças que mudaram a história da humanidade. Existem aproximadamente 3.500 espécies de mosquitos em todo o mundo, a maioria das quais são generalistas, mordendo qualquer vertebrado que encontram. Uma única fêmea pode dar origem a cerca de 1.000 mosquitos durante a sua vida. Estratégia de dispersão. Os ovos são depositados em múltiplos locais, uma estratégia que garante a dispersão e a preservação da espécie. Mosquitos são vetores de diversas doenças, incluindo dengue, zika, febre amarela, chikungunya e malária. O mosquito é o animal mais letal para o ser humano, causando mais mortes do que leões, crocodilos e tubarões juntos, de acordo com o Instituto Butantan e a BBC. Número 4. Besouros.
São o grupo animal mais diverso do planeta, com milhões de espécies e populações quase incalculáveis. Eles são encontrados em praticamente todos os habitats terrestres, desde florestas tropicais até desertos, demonstrando uma notável adaptabilidade. Subindo ao pódio, número 3. Cupins. Esses engenheiros da natureza formam colônias gigantes, com trilhões de indivíduos construindo cidades subterrâneas. As colônias de cupins são altamente organizadas e são compostas por diferentes castas. Operários, responsáveis por construir o ninho, buscar alimento, alimentar outros membros e cuidar das ninfas. Soldados, possuem mandíbulas maiores ou cabeças grandes para defender a colônia de predadores. Reis e rainhas. São os indivíduos férteis, responsáveis pela reprodução e pela formação de novas colônias. Alados, aleluias, siriris. São os reprodutores alados que saem da colônia para acasalar e iniciar novas colônias. Ficando em segundo lugar, as formigas. Já foram estimadas em 20 quatrilhões de formigas. Ou seja, para cada ser humano existem mais de 2 milhões delas. As formigas desempenham um papel crucial nos ecossistemas, dispersando sementes, atuando como predadores ou presas e influenciando a movimentação do solo e o ciclo de nutrientes. E em primeiríssimo lugar, insetos em geral. Somando tudo, os insetos dominam 10 quintilhões de indivíduos vivos neste exato momento. É tanta vida que, se você contar um inseto por segundo, levaria mais de 300 milhões de anos para terminar. Incrível, não é? A gente costuma pensar em animais grandes e carismáticos, mas na realidade, quem governa o planeta são os pequenos. E aí, qual desses números mais te impressionou? Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva para mais curiosidades surpreendentes.